Se ele vier, e gostar de lá. Oba, oba, mais um gol do Paquetá, irmão, esquece. Ele, e gostar de lá. Oba, oba, mais um gol do Paquetá. Que isso, mano? Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. Boa noite, nação rubro-negra! Separei para vocês aqui 2 cortes sensacionais, aonde a mídia apontam que o Lucas Paquetá está muito próximo do retorno ao Flamengo. É isso mesmo, vocês vão ver agora um corte dos donos da bola e um corte também do programa do Venê, onde eles vão falar que o Lucas Paquetá está quase 100% acertado com o Flamengo. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e bora pro vídeo que está espetacular. A gente falou que o Tite precisava mexer, o Tite precisava encontrar alternativas. E mexer não necessariamente em peças, mas mexer no estilo de jogo, na formação, movimentação, enfim. Coisas que ele tem muita capacidade de fazer. Era uma crítica. Ontem a gente viu mais uma vez um Flamengo bem diferente dentro dos 90 minutos. Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O Gerson jogou pelo lado direito, jogou centralizado, jogou pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo jogou pelo lado direito, jogou por dentro. A gente não viu ontem o Ayrton Lucas batendo cabeça com o Bruno Henrique. Pelo contrário, nesse lance aí dá para ver exatamente o que o Tite quer. O Bruno Henrique colado na linha lateral para abrir esse espaço para o Ayrton poder atacar. Então é um Flamengo que vem encontrando soluções em um momento dificílimo. E se eu não estou enganado, dos 21 pontos do Flamengo nesse período de Copa América, nesse período de data FIFA, o Flamengo conquistou 16. E foi o que você falou. Foi o que você falou antes de começar o jogo. Aqui, para mim, um empate maravilhoso. Ótimo. Somar ponto contra o Atlético estava ótimo. Mas, pelo que o Flamengo produziu, o resultado foi mentiroso. Mentiroso. Porque era pro Flamengo ter feito 5, 6, 7 ontem. Também acho. 5, 6, 7. E vou te dizer mais. Antes que esse povo que fica aí do seu lado, que eu não vou nem falar o nome, fique falando que não, sábado, 20 horas, isso, no maior do mundo, no Maracanã, não é maior de tamanho, é maior de pá, né? Igual o melhor jogador é o maior jogador. Mas o Pelé é o melhor, você pode discutir à vontade do bar aí. Obrigação de atropelar o Cuiabá. Não tem história. Eu vou botar mais de 2 gols de vantagem na Superbet. Perfeito. Eu concordo com você. O Flamengo tem a obrigação. Não tem obrigação, Fernandão? Ninguém tem obrigação de nada. Boa tarde. Tu tem a obrigação, sabe de quê? De não me irritar. Aí, por favor, pra caramba, no aniversário do João não me irritar. Nunca tinha ido no restaurante do Canguru, não? Fez mó vergonha, mano. Aquele molinho, você nem conhecia aquele molinho. Vai na padaria, pô, em vez de ir no restaurante. Hein, Bigode? Em vez de ir no restaurante do Canguru, da Cebola, vai na padaria, pô. É melhor mesmo. Sou de Padre Miguel, já tem que aproveitar esses momentos. Aí, pessoal, peraí, me dá uma cebola, me dá uma batata. Ô, Fernando, meia dúzia de pão, por favor. Vai levar, senhor. E se puder, uma manteiguinha pra gente dar uma fatiada. Mandar um beijo pra galera que nos acompanha. Boa tarde pra vocês. Apesar da sua má educação, não nos dá boa tarde, GZ. É legal a gente ver que, como o Flavinho falou, as soluções que o Tite encontrou são interessantes porque ele consegue mexer nas peças sem mexer na equipe e mesmo assim a equipe consegue manter a regularidade tanto técnica quanto física. Porque para você se defender da forma que o Flamengo se defende, você tem que estar bem posicionado, ainda ter uma boa condição física para aguentar fazer o balanço de um lado para o outro, marcar jogadores de habilidade, de força, como o Atlético Mineiro tem. E o Flamengo foi muito cirúrgico. Fazer menções aqui interessantes. A Davi Luiz, que... Mais um grande jogo. Enfrentar o Hulk. Ele já tinha causado muitos problemas pro Hulk no Maracanã, naquele jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo do inferno, isso, né? Que o Gabriel falou quando perderam lá no Mineirão, que não no Mineirão ou foi 2-1. Foi Mineirão. No Mineirão mesmo. Enfim, é interessante a gente ver quando o Flamengo muda, ele consegue manter o mesmo comprometimento tático. Taticamente o Flamengo hoje está muito bem. O Wesley também, fazer uma menção ao Wesley que a galera reclamou pra caramba. Ele foi muito esperto. No Flamengo, um lance em que a equipe foi totalmente técnica, né? Passes de primeira.
o Luiz Araújo se descobrindo como um cara de assistências, não só um cara que dribla, que recebe... Né? Oi? Taticamente importante também, né, Sabe Luiz, por quê? né? Sabe qual é a diferença pra galera entender? Porque quando ele tem o Luiz Araújo por dentro, além de ele ter um cara de velocidade, de ataque ao espaço, e ontem um cara pifador, né, que faz a bola chegar no espaço pro Wesley poder cruzar ou chutar pro gol e sobrar pro Carlinhos, ele tem esse retorno físico, ele consegue marcar bem porque o Luiz Araújo ele entrega essa parte física também na parte defensiva. E aí o Flamengo tá consistente fisicamente, consistente taticamente e muito rápido no contra-ataque. E aí, compadre, não tem jeito. Os zagueiros tendem a ser mais lentos que os atacantes. E aí o Bruno Henrique num dia inspirado, querendo o jogo, o Luiz Araújo, o Wesley com com o passe daquele de videogame, aquele passe de videogame, pô. Porra. O passe que o Pedro deu pro... Bota aquela, Pedrinho! Quer sabe qual que é aquela? L1 triângulo. L1 triângulo. L1 triângulo. Enzo, né? O João não sabe porque só joga botão. Não, o João quando coitado. Copacabana. O João, quando o João, a gente vai no X1, não tem como pra ele, não. Uma coisa, o João Vidal tá por aí? Não veio, não apareceu. Eu queria ver, vou botar ele sentado aí, na azulzinha. Ele tá um pouco triste, ele tá um pouco triste. Primeiro lance. Devia estar feliz. Que a torcida, mas é o Tite, ele não que a gosta diretoria do Flamengo, inclusive, é Luiz Carlos, né? Foi pra coletiva, o gerente do Flamengo, o gerente de futebol. O Luiz Carlos. Foi a coletiva, a sala de coletiva. Confirma pra mim, João, se é Luiz Carlos. Que é o Luiz Carlos. Primeiro lance. Mãozada no peito do Pedro. Caraca, o peito do pé do Pedro dá mãozada no peito do Pedro. Dentro da área. Se fosse contra o Flamengo, ia estar o mundo se acabando. Kikiki, cococó. Se tivesse dado pênalti, kikiki, cococó. Pra mim, pênalti, Bigode. Pra mim, pênalti, mas o pênalti pra mim não acontece na mão. Acontece no joelho. Então tá dois pênaltis. O joelho direito do Mariano, pra mim, vai de encontro à perna do Pedro. Dá uma abraçada ali dentro da área. E também tem a mão. Pra mim é pênalti. Olha lá, Bigode. Que isso, cara? Pênalti. Pênalti claríssimo. Pênalti. E expulsão. Vamos jogar futebol em vocês, pô. Pênalti. Jogamos também. Vai jogar isso aí. Você que não pode, zagueiro Butinuto. Isso aí faz parte do jogo, pô. Faz parte de tudo. Tu deixar que o teu adversário não passe através de uma joelhada. Não foi nada, futebol é contato, pô. Ele é muito corporativista, né? Zagueirada tem Não, é lateral direito. Mas linha defensiva, defensor. É tudo zagueiro. É defensor. Foi Luiz nada. Carlos Azevedo, o gerente do Flamengo, que reclamou. Boa. Foi nada, segue o baile. Pro Fernandão, foi pênalti ou não? Não. Pro Flávio? Claríssimo. Pra mim, pênalti e expulsão. João Lidington. Então chupa Fernandão. Esse outro aí no pulgar... Não, ele vai falar que não foi também. Não, ele vai falar que escorregou. A gente só recebeu da Rede Globo. Esse aí acaba com o réu primário. Esse aí tem que fazer delegacia. Esse do pulgar a gente recebe da detentora, né? Não veio a imagem, o vídeo, mas veio o lance, né? A foto do choque, do atrito. Otávio que faz o pênalti. Pô, se isso não é pênalti, eu sou um semáforo em Curicica, amarelo. É bem parecido com o que foi dado a favor do Atlético. Exatamente. O critério eu foi... não sei se foi pênalti do Alan, não, hein? Foi. Foi, sim. Foi pênalti. Foi, sim. Sabe por que foi pênalti? Pode chorar pênalti? também, aí não dá, pô. Inicialmente eu achei que não tivesse sido, mas depois, Foi, depois que ele toca a bola, ele dá o rapa. E aí ele impede o Vargas de chegar na bola, porque ele chegaria. E assim, ele foi até um pouco ingênuo, porque o cara tava tirando a bola da área. Isso. Ele tava indo pra trás, né? Foi um drible pra trás. E isso aí foi praticamente a mesma coisa. Você pode levantar, por gentileza? Claro. Pô, vai ser difícil fazer essa posição aqui, é meio Kama Sutra, né? Porque isso. A mão do zagueiro tá bem posicionada ali, ó. Posiciona a mão do zagueiro. Eu sou Otávio? Eu não, você é o 5, eu sou o pulgar, tá. O cara pega, bota o pé pra trás do cavalo. Aqui, ó. Eles estão de frente, cara, não precisa ser de costa. Aqui, pegou. Pegou, é pênalti. Não, pênalti, claro. Penal. Você quer fazer a outra aqui no Pedro? Dar um tapa no teu peito pra tu ver? Você aqui, ó, joelho com joelho. Dá um tostãozinho joelho nele. com joelho? Esse teu joelho aí morto aí, Isso não faria? Não pode ser com o Vaguinho, que ele vai ter o joelho. Se ele vier, ele, e gostar de lá. Oba, oba, mais um gol do Paquetá, irmão, esquece. Ele, e gostar de lá. Oba, oba, mais um gol do Paquetá. Que isso, mano. Aí a gente vai ter que começar a aprender as dancinhas. Aí acabou. Aí acabou. Fernandão, a cintura dura vai ter que dar lugar aí assim. Mas ele tá num nível acima, né? Tá, porque... Ele é dançarino. Mas a gente evolui, A gente fica só fazendo um churrasco, assim. Mas olha aqui, ó. Papo reto. Tem um monte de gente que fala um monte de besteira, joga a conversa fora, mas vem do Caê Mota. Se o Caê Mota falou, como bem diz o João Livington, o nome Caê Mota vem acompanhado de credibilidade. Sim. Né? Gente, aí vai ficar igual videogame de antigamente, que tipo, tava Babangira, Tchevchenko, Ococha, Ronaldinho, Roberto Carlos, lembra? No mesmo time, no Bomba Pet. E aí, meu?
Eu acho que vamos falar inicialmente da parte esportiva. Não tem o que falar. Eu só vou trazer uma informação. Esse cara aí que pode vir ao Flamengo, ele estava cotado para ir para o Manchester City do Pep Guardiola. Explica isso, boa. Por 2 vezes. A pedido do Pep Guardiola. Só que por conta da questão lá da investigação da Federação Inglesa de Futebol, isso não aconteceu. Mas, esportivamente, para mim, se isso acontecer, é a maior contratação dos últimos anos do futebol brasileiro. Porque você trazer um cara que iria para o Manchester City, nesse momento atual... Pedido do Pep. É uma coisa, para mim, fora da curva. Demais. Agora, tem a questão jurídica. E eu acho que o Flamengo não vai fazer um investimento num atleta se tiver a possibilidade de que esse investimento vá pelo ralo caso ele seja punido. E até que ponto a punição dele, caso aconteça lá na Inglaterra, vai ser internacionalizada? São alguns problemas que precisam ser analisados, observados com muita atenção. O próprio Caê deu a informação de que o Flamengo já contactou o Bichara, que é um escritório de advocacia especializado em FIFA. Isso, Bichara e Mota. Bichara e Mota, que assim, eles, de acordo com a informação que a gente teve do Caê, eles acreditam que a vinda do Paquetá ao Flamengo pode mudar um pouco o cenário dele lá na Inglaterra. Então, se eles que são especializados têm esse parecer, eu que sou leigo nesse tema, eu vou atrás e vou pensar de acordo com os profissionais da área. Aliás, coisa que tá faltando pra gente, né? Quando o especialista fala, a gente escutar. Exatamente. O que eu mais vejo agora é moleque de 22 anos, 21 anos, aí vem lá o cara que é cientista. Não, realmente está acontecendo um aquecimento global, aí vem um moleque de 28, 21 anos. Na minha opinião, não tem. Baseado em quê? Vozes da minha cabeça. A tua opinião não serve de nada. Exato. Não, e não é embasada. Em nada. Não é embasado, não sabe de nada. Então, eu penso dessa maneira. Acho que é preciso analisar com cuidado essa questão jurídica, mas esportivamente falando, eu não falo nada. É legal a gente falar pra galera, ele não foi pro City por causa dos problemas que aconteceram lá na Inglaterra com relação a negócio de apostas lá, que é um problema deles, que eles são muito rígidos, mas com relação ao Paquetá, ao atleta, ao jogador, a identificação que ele tem com a instituição é uma coisa absurda. E um cara que joga em 4 posições muito bem. Mas vai jogar onde ali, maluco? Quer ver? Eu vi um post interessante que estavam falando do Neymar, que o Neymar não seria titular na seleção brasileira, assim, uma coisa assim. Qual seleção brasileira? É isso aí mesmo, né? Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Escuta, deixa eu terminar. 2006, talvez. Aí o rapaz falou assim, fulano, na seleção brasileira é o Neymar e mais 10. O Paquetá vindo? O Paquetá é mais 10. Cara, mas olha só. Olha, que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica envolvendo uma possível... Envolvendo o caso do Lucas Paquetá com um site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham. Mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador e o Flamengo faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador durante esse processo todo que está acontecendo. Ele está lá podendo jogar? Como tá? Ele está liberado para jogar, tanto é que ele está atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado.
E agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu tô lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogado, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Boa noite, abençoadas e abençoados! Eu tô chegando com tudo nessa noite para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo, e os bastidores da Gávea estão super agitados. Isso porque o Flamengo está a 2 passos, a 1 passo, vamos dizer assim, de contratar o meio-campista astro Lucas Paquetá. O jogador já sinalizou positivamente, os empresários do atleta também já assinaram positivamente. Agora o Flamengo está tentando colocar o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves no negócio para que o time inglês, o West Ham, possa ceder o Lucas Paquetá ao Flamengo, nem que seja por 1 ano de empréstimo. Vale lembrar que, assim, o julgamento do Lucas Paquetá não vai sair agora, demora. E com isso, o Flamengo quer ficar com o jogador até o jogador ser julgado. Eu quero saber de vocês, galera, o quanto que o Lucas Paquetá vai fazer bem, vai dar mais qualidade, vai dar mais dinamismo para esse time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, é muito importante a opinião de vocês. Eu, assim, tô muito feliz, sabe? O Marcos Braz, inclusive, junto com o Bruno Spindel, estão na Europa, estão tratando dessa negociação, que não é uma negociação fácil. O Lucas Paquetá está vivendo o seu auge da sua carreira com 26 anos. É um jogador que atua em diversas funções no meio de campo. É um jogadoraço. Eu quero saber de vocês, nação, o que vocês acham sobre essa chegada do Paquetá, que, assim, vai ter que ter Aeroflá, a nação vai ter que comparecer no aeroporto. Vamos fazer aquela festa linda, porque o Lucas Paquetá chega para ser o novo camisa 10 do Flamengo. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do nosso Flamengo dessa noite de quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.